da Rádio Jovem Pan News Jaboticabal. Estamos no ar com o programa No Campo das Ideias. Hoje receberemos o economista Júlio Belingieri, que já esteve conosco aqui há alguns meses atrás. E também iremos receber a Renata Tesa, que é uma ativista ambientalista, responsável por um projeto muito interessante de reciclagem na nossa cidade, estudante. Ela é estudante ou ela só trabalha? Eu não sei se ela está fazendo algum curso, depois a gente vai descobrir. Mas ela tem vínculos com a Unesp de Jaboticabal e dentro de instantes, na próxima entrevista, ela estará falando conosco. E depois do intervalo, vamos estar recebendo o Júlio, acredito que ele já deve estar chegando, e vamos repercutir um pouquinho a questão das finanças, tanto no município quanto na esfera federal. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643.
Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos começando, são 10 horas e 6 minutos, já estamos aqui com o Júlio, né, Júlio? Segunda vez já aqui na nossa rádio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Júlio, para começar, como você já esteve aqui, primeira pergunta é o seguinte, para você, o que mudou na economia, você como profissional, da nossa última entrevista para hoje? Se mudou alguma coisa? Bom dia, André, Felipe, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo também. É uma satisfação, de novo, estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto tanto e que é tão importante para todos nós, né? Que é a economia. Né? E, aliás, só um parênteses, Júlio, você é o primeiro convidado a vir pela segunda vez, viu? Legal, muito bom, fico muito contente por O isso. primeiro convidado a vir pela segunda vez, isso é muito positivo. Legal, e acho que porque a economia está na moda também atualmente, né? Aliás, eu falo que você é economista, eu também sou. Claro que você tem uma carreira acadêmica bem diferente da minha, você já fez mestrado, doutorado, então eu vou chegar lá. Mas eu falo que ser economista nesse país é uma maravilha, né? Porque você não falta pauta, né, Júlio? Exatamente, ainda mais nessas épocas agora, né? Agora, a sua pergunta, André, o que mudou, né, da última entrevista para essa, né? Foi janeiro, né? Foi janeiro. Mudou o presidente, né? Isso. Né? Nós temos um novo presidente da República, né? Embora interino, né? E eu acredito, assim, em poucas palavras, nós estávamos naquela época num momento de muita insegurança, tanto política quanto econômica no país. Né? Hoje a insegurança continua, logicamente, né? Nada se muda assim do dia para a noite, né? Por passe de mágica, mas eu percebo pela imprensa, pelas entrevistas dos empresários, assim, que parece que está vendo uma luz no fim do túnel em relação à confiança no país. Não que o governo Temer seja maravilhoso, ou que ele veio para revolucionar o país, que ele veio para mudar a ética no país, não é isso. Mas qualquer um, isso não na minha visão, tá? Mas na visão dos empresários, na visão do mercado. Qualquer um que não fosse a Dilma, já seria um bom negócio, vamos dizer assim, para começar a voltar a confiança no país. Em termos de investimentos, consumo, por exemplo. Eu estou perguntando isso porque no site da Exame, que é vinculada ao Grupo Abril, né, ao qual faz parte a revista Veja também, há um mês, não faz um mês, né, acho que faz mais, mas há alguns meses, né, quando a Dilma ainda estava na presidência, as matérias eram sempre pessimistas, eram sempre... qualquer matéria, por mais, por exemplo, cresceu o setor do agronegócio, mas ainda existe medo, ainda existe insegurança. Agora eu fui ler essa semana a matéria, porque a empresa de cosméticos vai abrir a primeira loja experimental no mundo em São Paulo. E aí, no meio da matéria estava lá assim, porque agora com novas perspectivas, com a recuperação da economia, eu falei assim, mas pensei, peraí, mas nossa, mudou tanta coisa, né, de um mês para cá? Na verdade, assim, tem dois pontos aí, eu concordo totalmente com você. Eu achei meio assim... Tendencioso. Eu não acho que é meio tendencioso, não. Eu acho que é muito tendencioso. Aqui entre nós, vamos só falar entre nós aqui, né?
A revista Veja é uma lástima, né? Em termos de podridão. Né? É uma imprensa péssima, ela não é parâmetro para nada. No meio da comunicação, dos profissionais de comunicação, estudantes de comunicação, a Veja é o último, assim, é o veículo que não tem credibilidade nenhuma. Não, é zero. Eu confesso a você, eu nem relo a mão na revista Veja. Que bom, bom, na verdade. Que bom. Tá? Aliás, eu não esperava outra atitude, né? Porque a gente está acostumado a ver a imprensa marrom nas esferas municipais, né, Júlio? A Veja seria um pouco melhor se ela assumisse o lado dela. Falar assim, olha, nós somos liberais, nós somos neoliberais, nós somos contra qualquer tipo de esquerda, somos contra qualquer tipo de movimento social, somos contra tudo isso e nós defendemos isso. Essa é a nossa posição. Quem quiser nos ler, que nos leia. Aí tudo bem, né? Agora ela se reveste daquela aura de credibilidade, de imparcialidade, que é ridículo, né? Qualquer estudante do primeiro colegial sabe que... Consegue entender. Entende, né? Um dia eu vi as capas da Veja e da Carta Capital, uns tempos atrás aí. A gente comparou assim, É só importante falar, a Carta Capital, para quem não sabe, é uma revista que tem um posicionamento mais de esquerda, apoia os movimentos sociais, apoia até o governo, né, Dilma. E a Veja estava enaltecendo o Cunha naquela capa, não lembro exatamente os detalhes, né? Olha, tipo assim, olha, o homem que pode mudar o Brasil, né, o Cunha, tararã. E a Carta Capital... Foi logo que ele foi eleito, né? Eu não lembro, não me lembro exatamente o dia, né? E a Carta Capital estava dizendo o contrário. Olha, o Cunha enrolado em corrupção, enroscado em processo, é réu. Quer dizer, olha só a diferença de tratamento, né? Então eu concordo com você. A imprensa, ela... Não é só a Editora Abril que é assim, né? O próprio Jornal Nacional também, a Rede Globo, tem alguns... Melhorou bastante de uns anos para cá, mas tem também uns pontos de... Assim, olha, são tendenciosos, vamos criar aqui agora um movimento, né, eu me lembro, eu assisti essa entrevista quando teve aquele aumento do número de desempregados que foi para 11 milhões. E aí teve um pai de família que parece que chorou na televisão, né, com um filho para criar e ficou desempregado. Foi. Lembra que ele chorou lá no Jornal Nacional? Aí no outro dia teve um monte de mensagens de pessoas que ajudaram o cara e foi lá o Jornal Nacional de entrevistar a família, né? Então deu assim um ar assim, de alívio, sabe? Quando você via aquela matéria, que nossa, aquele cara arrumou um emprego, né? Todo mundo feliz lá apresentando, levaram doações para ele. Nossa, que assim, trouxe um ar de otimismo assim, né? Que ajudaram uma pessoa. Então, e ficaram os 11 milhões de desempregados. Então, eu ia falar, não é uma hipocrisia. Mas eu quero dizer isso. Isso entra um pouquinho, André Felipe, naquele questionamento que você faz nesses programas sensacionalistas que tem muito de domingo até, né? Que eles vão lá, ajudam uma família, ajudam um artista e tal, e depois... O próprio Adorno, que é um filósofo alemão lá da Escola de Frankfurt, ele diz o seguinte, ele faz o estudo da indústria cultural, que envolve a mídia. O que a indústria cultural faz? Ela pega casos isolados de sucesso ou de pessoas que conseguiram sair de uma situação difícil e coloca como um espetáculo para que a gente pense que é a regra, né? Então pega uma pessoa que conseguiu vamos pegar o exemplo do Silvio Santos, que conseguiu de camelô virar banqueiro, e as pessoas ficam a vida inteira pensando que elas vão conseguir trabalhar e vão conseguir se tornar, e que isso é uma regra para todos. Isso é o que você está falando da questão da mídia, né? Então pega um caso isolado e você coloca como se fosse a regra. E a Globo não tinha muito esse hábito, né? De essa linha mais... Isso era mais SBT, né? Record, né? SBT Record, por exemplo, tem muito. E eu vi as duas entrevistas, viu, Júlio? Por isso que é muito atual pra mim, assim. Eu até me surpreendi, porque eu falei, poxa, a Globo aderiu a essa agora, né? Após que se fosse no governo Dilma ainda, não teria essa matéria do cara que arrumou, que conseguiu emprego. Eles não... Ô, Júlio, né? Inclusive, por exemplo, a Folha de São Paulo, que embora eu goste, eu leio sempre, né? É o veículo de comunicação, com exceção da Carta Capital, do Pragmatismo Político, a revista Fórum, que são as minhas favoritas, a Folha de São Paulo eu leio bastante. Mas até mesmo eles, que são bem imparciais, tanto que as denúncias contra Aécio Neves, quem fez foi a Folha de São Paulo. Contra o Alckmin nem pensar, né? Contra o Alckmin... nem pensar, não se fala. Na realidade, é o seguinte que acontece lá. Quando é uma manchete envolvendo o Lula, ou a Dilma, vamos supor, eles colocam na primeira página com uma caixa bem alta, assim, aquela letra bem chamativa. Tanto que do impeachment,
no dia seguinte da votação do impeachment, estava lá, impeachment, bem grande no jornal. Ou seja, dá para você entender qual que era a posição deles em relação a isso, né? Tenho certeza que se fosse um jornal imparcial não ia colocar tão grande, tão chamativa, né? Mas quando é uma denúncia, por exemplo, com Aécio Neves, eles colocam uma manchete pequenininha, no canto, às vezes até na primeira página para aparecer, né, que estão querendo, mas assim, com o nome bem pequenininho. Então, o que eu critico, na verdade, não é que, tanto que quando o Dirceu foi preso, eu manifestei no Facebook, eu falei assim, foi preso porque é corrupto, porque é canalha, porque roubou, porque é safado. Da mesma forma que qualquer político que for, tiver desvio de conduta. E eu acho que a mídia, o problema da mídia é isso, ela dá mais ênfase para as pessoas em relação ao partido. E aí, quando a sociedade critica, né, fala assim, mas o PT roubou muito, tal. Mas o que às vezes eu tento explicar, que não é que nós estamos querendo defender um partido. Nós estamos querendo mostrar para essas pessoas que elas estão cegas em relação aos outros. Elas precisam olhar que o problema da economia, o problema da corrupção, não foi desse partido. É um problema de um sistema. É endêmico, né? Por quê? Porque na esfera municipal, nós tivemos o aumento que depois a gente vai repercutir isso mais para frente, o aumento do salário dos vereadores. Só que por que isso ninguém fala? Por que quando a Dilma fica num hotel caro em Nova York, todo mundo mete o pau, mas quando os vereadores também gastam dinheiro público em excesso, por que as pessoas não se manifestam, né? E os investidores, Júlio, na sua opinião, passaram a ver mais credibilidade no Brasil depois da mudança do governo, depois que o Temer passou a assumir? Então, eu vou responder não pela minha própria visão, mas por enquanto pela visão dos empresários, sim. Em princípio, sim. Inclusive, hoje mesmo eu li uma entrevista na própria Folha de São Paulo, antes de vir para cá, entrevistando o Abílio Diniz, que é o presidente do grupo Pão de Açúcar, né? Uhum. E ele estava dizendo que justamente isso, que havia uma luz no fim do túnel e que agora a confiança estava voltando para os empresários, né? É claro que o Abílio é um grande crítico do partido do PT e um grande crítico do governo Dilma, né? Então, de certa forma, ele está meio que, né? Na verdade, qualquer governo com vocação social, né, democrata, tem um pouquinho de... por parte dos grandes empresários, vai sofrer, né? crítica. Embora eles tenham lucrado bastante no governo PT, né? Exato, mas é isso que eu critico. Os bancos também. Sabe por quê? Um dia foi um palestrante lá na minha faculdade, e o cara, assim, um boçal, assim, falava palavrão, metendo pau, sabe? Foi no dia da votação do impeachment no Senado. E o cara falava uns absurdos, assim, tremendos. E o cara era do ramo do agronegócio. Inclusive, ele falou, assim, que o Código Florestal era um problema para ele. Ou seja, uma questão ambiental, uma questão, né, de preservação do nosso planeta. Preservação, é um problema. Então, para ele é um problema. E ele metendo pau no governo, na Dilma e tal. E aí eu pedi o microfone. Eu fui falar para ele o seguinte, falei assim, olha, você tem que considerar, vocês não podem se fazerem de idiotas, de desentendidos. Vocês têm que entender que a partir de 2002 até 2010, o Brasil passou por um processo de crescimento até 2012 vertiginoso, principalmente no ramo do agronegócio. E o cara teve que concordar com essa minha fala. Então, não adianta nada, porque assim, eu vejo que a classe dominante, principalmente no Brasil, o que acontece? Até o momento que serve ela, presta. Aí, os últimos anos de governo que houve falhas, aí nunca foi bom. Então em 13 anos estragaram o Brasil. Não, até um certo tempo teve crescimento. Eu não conheço ninguém que não tenha crescido nesse período. Seja da classe mais popular até os grandes empresários. Então é exatamente isso que você falou. Os empresários lucraram muito. O Lula, inclusive, em 2010, quando ele estava deixando... 2009, desculpa. Quando ele estava deixando o poder, que ele foi dar uma entrevista, ele falou assim, os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como eles estão ganhando hoje. Então eu vejo que isso é mais uma falha de um sistema do que de um governo específico, de um partido específico. Eu acho que falta arrojo na economia em todos os aspectos. A burocracia, o imposto, o imposto excessivo que nós temos aqui. Então, isso impede que os empresários investam no Brasil.
Ô Júlio, estão chamando ali as finanças, sabe o que é finança, né? A publicidade. Eu vou te deixar uma pergunta caminhando um pouquinho nessa vertente que nós estamos. A gente fala que aumentou a perspectiva, só que está aí. A gente vê o desemprego ainda aumentando, a gente vê um processo recessivo bastante agressivo, mesmo assim, a gente não vê a inflação deu uma descontrolada agora no último mês. Eu queria que você repercutisse um pouquinho assim, que tempo que você como economista imagina que a gente vai começar a ver uma mudança assim real, assim, concreta. Se você acha que isso que o pior já ocorreu, se nós estamos numa fase estabilizada, que vai estabilizar agora em termos de desemprego, em termos de descontrole inflacionário, se o déficit você acha que... Eu queria que você repercutisse um pouquinho mais após o intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua
Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 27 minutos. Você tinha trazido uma pergunta, né, pro Júlio, isso, para a gente entender um pouquinho, passar para os nossos ouvintes, porque fica sempre aquela angústia, né? Eu falo que uma crise econômica que é cíclica, não pensem que é a primeira, mas também não será a última, né? É como uma doença. O camarada chega no médico, ele está com uma dor, ele quer resolver, sai de lá com aquilo de preferência resolvido. E não é bem assim, né? E na economia, pior ainda, você depende aí de... Há quem diga que nós vamos precisar aí de uns 2, 3 anos para você retomar. Mas eu acho que mesmo esse prazo, seja para mais ou para menos, é tudo meio chute, né? Porque em economia, até eu gostei muito esses dias na Globo News, a Miriam Leitão estava debatendo lá com outros economistas, ela dizendo que... Ela falou, olha... a previsão nossa agora, ela está assim, a gente faz uma previsão cedo e depois na hora do almoço tem que fazer outra e à tarde outra, porque é uma caixinha de surpresa, até porque a economia está muito atrelada com a questão política, e quando você vê aí pedido de prisão para o presidente do Congresso, pedido de prisão para o ex-presidente, pedido de prisão para não sei quem, quer dizer, né, isso mexe com a economia, né, Júlio? Tem vários economistas que criam modelos matemáticos e estatísticos para prever quanto vai ser o dólar daqui a um mês, quanto vai ser o câmbio, o juro, quanto que o país vai crescer o ano que vem. Eu embora seja economista, eu tenho um pé atrás com esses modelos, porque eles são totalmente imprevisíveis. Inclusive, né? Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito iludido, que em 2013, né, eu sempre gostei muito do assunto, né, sempre passei a acompanhar o crescimento econômico do Brasil, questões nacionais, 2012, 2013. E as previsões... eram assim fantásticas para o Brasil. A previsão era que em 2020 nos tornássemos a 4ª economia mundial, atrás dos Estados Unidos, China e Índia, que a Índia está crescendo bastante, né? A Índia está deixando todo mundo para trás, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a China. E aí eu vi que depois de 3 anos não aconteceu nada disso e as perspectivas são negativas. Embora, Júlio, eu estava vendo uma pesquisa, o Brasil, para 2030, a previsão é que continue sendo a 7ª economia mundial. Então, é bom que, assim, pelo menos não cresce, mas também não cai. Mas são tudo previsões. São previsões. É bom que não volte a alguns patamares atrás de como era antigamente, né? Como é que você vê, Júlia, você acha que já deu uma estabilizada no que tinha de notícia ruim? Ou... Pois é, André, ninguém sabe, na verdade, né? Porque o governo Temer é provisório. Ele está propondo várias reformas, a gente está acompanhando aí várias reformas na economia, a própria questão do teto para o gasto público, né? Eu tenho certeza absoluta que assim que ele ficar efetivo, né, caso ele fique efetivo mesmo, que a Dilma seja
impeachada. Acho que a previsão é agosto, né? A data do... Setembro, agosto. Setembro. Assim, definitivamente, eu tenho certeza que ele vai propor, que agora ele tem, de certa forma, fazer um meio termo ali, né? Ele é interino, né? Ele não pode ser muito... Não pode fazer aquelas chamadas maldades do Maquiavel agora, né? Ele tem que esperar para fazer aquelas maldades do Maquiavel. Depois, até porque isso pode aumentar a impopularidade dele, melhorar a popularidade da Dilma, da presidenta afastada. E aí os senadores voltam atrás. Podem votar, só para o ouvinte entender essa matemática. Os senadores podem voltar atrás e aí volta a Dilma, né? Porque o senador, ele vai muito... O único que não acompanha o termômetro da sociedade na política é Jabuticabal, né? Eu já percebi, eles não dão muita bola não aqui. Aqui o que o povo fala não dão nem bola. Mas no Congresso isso é diferente, né? No Congresso o termômetro é o social, né? Exatamente. Se as manifestações vão para cá ou vão para lá, então eles ficam meio... E o Maquiavel, só para falar rapidamente, o Maquiavel dizia que você tem que fazer, no poder, o líder no poder tem que fazer a maldade de uma vez só e a bondade aos poucos, né, para ser sempre lembrado. Então, a maldade você faz de uma vez só. Então, o Temer está esperando ficar definitivo para fazer as maldades, entre aspas, no caso, né, que são as reformas que aquele grupo acha que é necessário. O teto para o gasto público, reforma da Previdência, que é para aumentar a idade de contribuição, né? E talvez a volta da CPMF, tá? Você vê da Previdência, que é uma atitude mais impopular, né? Você lembrou bem, né, Júlio? FHC tentou, deixou para depois. Né? Depois Lula o Lula tentou, o Lula tentou, mas também não mandou. A Dilma menos ainda. Muito menos. E agora eles estão cogitando, né? Só para concluir meu raciocínio, então, essas reformas, né, que o André Felipe agora comentou, que o Brasil não teve, fica nesse voo da galinha, né? Cresce, depois cai. Cresce. Faltaram aquelas reformas estruturais na economia, né? Que vão dar base sólida para o país investir, crescer, basicamente. Então a gente não tem isso até agora, né? Esse ciclo nosso de crescimento, André, nesses últimos anos, foi baseado no consumo. Lembra? Crédito, automóveis, o próprio fomento do governo, né? Os gastos do governo. E aí isso morreu. Quer dizer, faltou ter o respaldo em investimento, né? Os empresários investirem mais para produzir mais, baratear os preços e vender. Faltou isso. Você não e aí acha morreu. que isso é uma constante do próprio sistema capitalista global? Porque até hoje eu vejo que os únicos países que conseguem escapar de crise é, por exemplo, uma Suíça, que é um país pequeno, é um país que é um paraíso fiscal. Então, a Suíça, por exemplo, dificilmente vai entrar numa crise. Mas a China já deu uma grande desaceleração, enquanto os Estados Unidos estão voltando ao crescimento. Mas ainda na Europa, na Espanha, em Portugal, o desemprego está em média 20%. Então, nós estamos aqui reclamando de 10%, lá está 20%, não que aqui não esteja... Eu concordo que isso de fato é ciclo do capitalismo. Alarmante. É cíclico. Então eu acredito que, por isso que eu digo que eu costumo dizer que a crise não é de um governo ou de outro. Infelizmente, enquanto a gente não mudar o sistema global, sempre quando um estiver crescendo, um outro vai estar em crise. Você, como economista, pode falar melhor. Nunca o planeta vai crescer todos juntos. Com total certeza. Só que o problema, André, é que essa crise nossa atual, ela não foi causada por um movimento global, por um ciclo global, mundial, falta de arroz nosso. Como foi em 2008, por exemplo, né? Ou foi nos anos 70, que teve uma também por causa do petróleo, ou mesmo a de 29, que é a mais famosa, né? Que depois virou a depressão dos anos 30. Foi a pior, né? Foi a pior da história do capitalismo. Eu acho que essa crise atual, é nós mesmos que geramos essa crise, por causa do descontrole dos gastos públicos do governo Dilma, que era para ter colocado o pé no freio, e ela colocou o pé no acelerador dos gastos. Aí foi a ruína. A próxima pergunta, inclusive, é sobre gastos públicos, né? Recentemente, lendo algumas notícias, o governo Temer está insistindo em gastar demasiadamente, mais do que deveria, né? Aumentando salários foi do que mesmo? Foi das três esferas, o foco é promotoria, juiz e tudo mais. Então ele aumentou salários. É até meio contraditório, é um paradoxo. Continuou os gastos. Né, Júlio? Porque ao mesmo tempo que ele precisa sanear, que foi feita uma estimativa aí de um pouco mais de 170 bilhões o déficit nesse ano, quer dizer, é o quanto o país prevê gastar mais do que vai arrecadar. E por outro lado, ele fala que precisa de mais austeridade, o próprio ministro da Fazenda, do Banco Central. E aí, por outro lado, ele vai lá
e faz uma bondade que prevê 58 bilhões até 2019. Então, e como que você avalia? Porque é o seguinte, como que o governo federal, na sua opinião, né, agora durante a gestão do presidente interino, vai conseguir equilibrar as contas, sendo que ele está insistindo em cometer erros que ele tanto criticavam. Esse foi um erro muito grave, na minha opinião, esse aumento do judiciário, das esferas. Aí foi muito grave. Eles alegaram, o governo alegou que isso estava previsto já no orçamento desde o ano passado. Então não afetaria as contas. Mas isso não faz sentido. Isso só porque estava previsto, afeta as contas. É só fazer uma conta matemática. Se você não der o aumento, vai ter esse gasto a menos. Volta atrás. É que politicamente era ruim fazer isso. Porque era algo esperado já por todos, pelo judiciário principalmente, que é, de certa forma, quem está mandando no país praticamente hoje, né, o judiciário, o Supremo, né? Esse é o poder, né? Então é o poder. Então é o medo de fazer, ele quer agradar. É uma questão política essa. Política apenas. Tá? Mas foi um erro gravíssimo terem feito isso. O governo tem autorizado esse aumento aí. Outra coisa também que deixou muita gente, até do pessoal dos movimentos sociais que eu tenho contato, muito nervosos, é aqueles outdoors que o Temer espalhou nas grandes cidades, né? Inclusive Ribeirão Preto tem um pessoal da minha sala que inclusive sai à noite às vezes para pichar alguns em protesto, né, contra, que não pense em crise, trabalhe. Se fosse o governo vigente há uns meses atrás, nossa, a elite ia dar pulinhos de raiva, ia dar... eu tenho um professor que ele fala assim que, por exemplo, ele fala muito da mídia, né? Por exemplo, o Datena. O Datena vai dar uma crise de 10 Dateninha. Então a elite ia dar uma crise de 10 Elitinha, né? Ia ficar super nervosa. Você viu que ele, dentro daquela linha que você fala, que a pessoa tem que ter posição, né? André Felipe já deixa claro a posição de esquerda. Mas eu vou concluir o que eu quero falar. Então, por que agora que o cara tá falando isso também, a gente não... Você não acha que isso é meio que deboche? Não, mas e volta no que a gente falou agora há pouco sobre a Veja, sobre o Jornal Nacional. Olha, não, agora mudou o governo, calma, vamos esperar. Não, agora para de falar de crise agora, tá vendo? Mudou, não, mas melhorou. E o Temer, eu achei que com essa atitude ele debochou da gente. É isso. Debochou agora, das pessoas. Júlio, você vê a curto prazo, acho que a maior angústia da população realmente é a questão do desemprego. Acho que isso está bem assim, esse é o grande termômetro da massa, né? O empresário tem outro foco, mas esse é o grande foco. Você vê a curto prazo uma reversão desses... Hoje está em 11 milhões e 400 mil desempregados. Então, o consenso entre os economistas, eu tenho lido muito os caras que estudam o mercado de trabalho, né? Da Unicamp tem alguma linha forte nisso, mesmo da USP. Não, a resposta é não. Não, no curto prazo é impossível ter uma reversão dessa. Porque para ter reversão no mercado de trabalho, quer dizer, para voltar a empregar mais, vamos seguir então uma linha assim fácil de pensar. Tem que se produzir mais. Quer dizer, as empresas têm que estar querendo produzir mais, para contratar mais pessoas, basicamente. Para produzir mais, tem que ter uma demanda maior. Como é que você tem uma demanda maior nesse momento agora, em que a demanda está caindo, pelo contrário, está caindo. E, para isso, tem que ter a confiança dos empresários em querer investir mais. Então, assim, imagine se um novelo de lã, assim, um novelo que você não acha a ponta. Tem que achar a ponta desse novelo de lã para começar a desfiar. Qual que é a ponta, na minha opinião? É a confiança. Então, tá voltando a confiança, tá, beleza. Já é um começo. Só que a confiança não enche a barriga, né? O otimismo não enche a barriga. Então tem que, a partir de agora, o novo governo, ou se a Dilma voltar, ou enfim, mostrar que veio. Ou seja, fazer essas reformas, controlar o gasto público, que não é rápido, vai demorar, ou pelo menos dar a certeza e dar a direção disso. Olha, a partir de 2017 ou 2018, o déficit não vai estar mais em 2% do PIB, vai estar em 0,5% do PIB. E se por acaso ela voltar, para ajudar a restabelecer o crescimento, deixar ela governar. Mas aí ninguém vai deixar ela governar. Mas isso se ela voltar, ela não vai governar mais. Essa possibilidade da Dilma voltar, eu vejo como nula. Eu acho que é nula. Eu acho que isso não... Inclusive, embora eu seja... Eu não vou colocar minha posição política aqui nesse momento, embora alguns aqui saibam, eu prefiro que ela não volte mesmo, porque seria pior. Ela vai voltar com qual Congresso?
Não tem. Não vai provar nada no Congresso mais. Seriam mais 2 anos de paralisia. E se a gente pegar aqui... Então tem que tampar o nariz e aguentar o Temer. E esperar que ele faça reformas minimamente... E que serão impopulares, vamos deixar claro, né? Então, mas alguém tinha que fazer isso, né? Sim. Alguém tinha que fazer isso. Até porque, por mais que o pessoal dos... critica os projetos sociais e tudo mais, que assim, são louváveis, só que a conta não fecha, porque o governo hoje, se você for analisar o montante que vinha sendo suportado pelo governo de projetos sociais, isso, né? Vamos chamar aí de pacote de bondades, com mais, que não é que eu seja contra, eu sou contra a forma como foi conduzido, né? Mais uma previdência quebrada, onde o governo todo mês tem que integralizar muita grana para poder suportar aquilo. Quer dizer, ele vai mexer em 2 feridas aí que agora, até o impeachment definitivo, ele não vai mexer. Ele não vai porque... Agora depois ele vai, você pode ter certeza. Agora, se você pegar os números aqui, Júlio, eu separei aqui que eu sei que você gosta bastante de números, né? Que economista. Se fosse na minha conta corrente, eu gostaria mais ainda, né? Aí eu queria te mostrar, mas aí... Zeros, assim. Aí a internet... Todo mundo gostaria. Voltou. O IPCA... Zeros depois da vírgula, né? Não, depois do 1, né? O IPCA 0,75, né? Que é um dos índices inflacionários, né? Zero à direita, né? Não zero à esquerda. Zero... Aqui. O IGPM, que é o mais conhecido, né? Que é o que baliza aluguel e tudo mais, 0,82, quer dizer, deu uma substancial subida, né? Será que esse ano a gente vai ficar abaixo dos 2 dígitos de inflação? Eu acho que sim, André. Assim, porque a teoria econômica mostra que quando há uma recessão, os preços caem. Isso é o básico do básico. Mas os preços não estão caindo. Sim, mas vamos comparar em relação ao ano passado. A inflação do ano passado, dada pelo IPCA, ficou próxima de 10%. Se não me engano, foi 9,50 alguma coisa, 10% o ano passado. Esse ano estão prevendo perto de 7%. Mas não mudou muita coisa. Sim, de fato não está muito... Só que esse 0,82, se ele for se repetindo, vai não, aí já vai para 10. Só que a inflação oficial do Brasil é o IPCA que dá, né? Não é o IGPM. Não é IGPM. Então talvez fique aí uns 7%, 8%. Mas você pode ver que ainda deu assim é 78, também não está baixo, né? Não, ainda assim é muito, André. Com 0,82 do IGPM. Agora, Júlio, a gente tem que ir no intervalo, mas por que essa percepção da dona de casa, vamos colocar assim, ela não tem essa mesma percepção de aumento, assim, quando você fala, o IPCA deu 0,78, o IGPM deu 0,82, ela fala, não, mas a hora que eu fui lá, o aumento foi maior. Exatamente, isso todo mundo acha, né? É quase Por que tem essa percepção? Porque a inflação, porque assim, você vai no supermercado, lá você vai comprar basicamente alimentos, né? Esse índice de inflação, ele é uma média dos preços da economia como um todo. Então, desde combustível, desde medicamento, desde aluguel, desde carros novos, tudo entra nesse cálculo da inflação. E a parte dos alimentos, eu não vou lembrar agora de cabeça do IPCA exatamente, mas é perto de 30% ou até um pouco menos no cálculo do índice. Ele tem um peso pequeno em relação ao índice de inflação. Então, a percepção que a gente tem no supermercado é que tudo subiu muito mais, mas é de alimentos. Agora, quando você pega a inflação como um todo... Ela pega serviço, que ela pega commodity, né? E é sensível à variação climática também, né? Então dá uma seca lá. Tem épocas que o leite sobe mesmo, depois o leite cai. Eu percebi isso porque eu nunca tinha feito compra, né? Esse ano eu comecei a assumir as compras de casa. Eu nunca tinha feito mesmo. Muito bom, boa notícia, hein? E eu comecei a perceber, por exemplo, que tem... Agora eu entendo o que as donas de casa falam, porque tem, por exemplo, variações enormes. Uma semana o abacaxi tá R$8, na outra semana tá R$3. Porque sensível muito ao clima. Volátil, né? E, por exemplo, o leite chegou a R$2,50, R$2,60, depois ele caiu de preço. E a hora que cai de preço, ninguém vai lembrar, nossa, que legal, caiu, ficou barato. A gente só lembra do quando aumenta, né? Com certeza. Então, por isso que eu acho que há essa percepção um pouco distorcida de nós, consumidores, acho que a inflação é muito maior do que ela de fato é. Tá? Ô, Júlio, nós vamos... Você ia falar alguma coisa? Não, e quando você está no mercado, por exemplo, às vezes se um alimento está mais caro, você pega um outro tipo. Às vezes o alface está muito caro. Você substitui o alimento. O alface está muito caro, pega a rúcula, pega a couve, pega alguma coisa mais barata.
Ô Júlio, nós vamos a mais um intervalo. Voltando, vamos trazer um pouquinho para a esfera municipal, porque o jaboticabalense ele quer saber a visão dos economistas sobre a cidade, né? A cidade que está endividada, poucas obras, e vamos tentar trabalhar o aumento dos nossos legisladores, né? Que foi derrubar o veto. Então aqui é a casa da mãe Joana mesmo, não tem jeito, viu? Isso aqui acho que não tem mais salvação não, viu? Vamos repercutir após o intervalo. Tá bom. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5.
Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 50 minutos. Bom, André, presta atenção aqui. Vamos entrar com a pergunta. Nós estamos definindo aqui o que nós somos, né? Eu descobri que eu tenho mesma posição do Júlio, mas não vamos falar, que senão depois vão rotular a gente. Nós vamos votar no Bolsonaro, né, para presidente. Pois é. Bolsonaro 2018. Deixa eu só registrar para os ouvintes aqui que nós temos uma visita ilustre, né, Matheus? Do Nelo Belingieri. Que nome bacana, hein? Quem escolheu esse nome, Júlio? Foi a mãe dele. E é único, eu não conheço outro Nelo. Porque o nome do avô dele é Wilson Nelo. E o nome do bisavô dele, né, que é o pai do avô dele, era Nelo. E veio da Itália, nome italiano. Na terça-feira, tá vendo lá? Tá filmando, só pro canal YouTube. Aí você entra lá, você vai ver você lá no canal YouTube, a gente batendo papo aqui, viu? Ô, Júlio, a gente vai entrar na questão, nesse último bloco, na questão municipal, mas eu queria que você respondesse uma pergunta que você respondeu nos bastidores para o Matheus, que é o nosso homem de operação aqui, né? O que realmente faz o programa, porque a gente só brinca aqui, né? E ele perguntou do dólar, que ele falou que ele tinha uma expectativa e um sonho do dólar chegar a R$2 ou menos. E eu queria que você respondesse o que você disse para ele fora do ar. Não, pois é, o dólar é uma questão engraçada, né? Todo mundo quer o dólar barato para poder importar as coisas, comprar vinho, ir para o exterior de vez em quando, enfim. Só que o dólar é um preço importante para a economia, muito importante, porque ele dá os preços dos insumos que nós consumimos, desde um chip de computador, desde o trigo que faz o pãozinho. Então, se o dólar sobe muito, os preços aumentam, né? Fica tudo mais caro. Agora, se o dólar cai muito, eu compro mais barato. Só que eu não consigo exportar. As coisas aqui ficam caras para o exterior. Então não é bom que o dólar nem seja muito alto e nem muito baixo. Agora, o que é esse muito alto, muito baixo? O que é isso? Ninguém responde. É uma incógnita, né? O pessoal que estuda essa parte de mercado cambial defende que o dólar está num patamar agora razoável. Tá? 3,50, 3,60. Se o dólar cair, ficar mais barato que isso, pode começar a atrapalhar as exportações do país. E aí não é bom para o país. Então digamos que... E também estimular o turismo nacional. Exatamente, né? Exatamente. Se o dólar ficar mais... Se o dólar cair, vai ser mais difícil para virem para cá. O do Brasil fica mais caro. Com certeza. Né? Que aí fica muito mais barato sair para outro. Inclusive teve até um debate na Argentina, entre eu vi no Facebook a Cristina Kirchner e o Macri trocando farpas. Porque o Macri, porque a Argentina, depois que o Macri entrou, teve até normal, né, da economia deles, estava complicada. Teve desvalorização e teve crescimento da inflação. E aí o Macri disse que o turismo na Argentina estava em queda, turismo nas praias argentinas por causa do Brasil. Que é que aconteceu? O Brasil ficou mais barato, os argentinos passaram a vir pra cá, porque nossas praias, claro, são melhores, são mais bonitas, mais quentes também. E aí é isso que eu ia falar. E aí a Cristina Kirchner foi e postou na fanpage dela assim, então agora a desculpa pra queda do turismo aqui não é a nossa desvalorização, a nossa economia que está em crise, é o Brasil. Então eles trocaram um pouquinho essas farpas. O dólar, né? tem uma ponderação interessante essa do André Felipe, porque o dólar, né, Júlio, ele influencia muito esse turismo na América do Sul, né? Demais. Eu falo Brasil, principalmente Argentina, o Chile também, né? Então, esse dólar ele vai interferindo muito na relação. Eu vejo a perspectiva também da alta do dólar, não que eu concorde com isso, de maneira nenhuma, mas também para que os brasileiros passem a conhecer melhor o Brasil. Inclusive esse ano, por exemplo, por questões, né, de aumento do câmbio internacional, eu optei por conhecer
destino nacional, fui conhecer um pouquinho mais. E assim, às vezes a gente pode até se surpreender. A gente pode encontrar coisas muito interessantes aqui no nosso território e fomentar o turismo daqui. Porque ainda, e também em relação ao turismo internacional, o Brasil ainda, não parece, mas é fraco em turismo internacional. Tem países que só uma cidade já supera o turismo do Brasil por completo. É claro que, por exemplo, a França tem muito foco, por exemplo, na capital, vamos supor, o turismo deles. O Brasil não, o Brasil é bem difundido, né? É muito diversificado. Alguns vão para o Rio, outros vão para o Nordeste do país. Mas para que os estrangeiros passem também a conhecer melhor nosso território, e as pessoas não dão muito valor, mas tem países no mundo que o turismo responde por uma parcela importantíssima do PIB. O Peru, o turismo no Peru está respondendo por uma parcela importante do PIB deles. Tem país que é o segundo setor que mais influencia. A Grécia também, por exemplo. Ô Júlio, e aí respondendo a pergunta do Matheus, né? Você disse que o dólar não vai baixar para esse nível. Acho que, aliás, você falou R$3, até não vai nem chegar a R$3. Assim, voltando à questão de criticar os economistas que fazem modelos, né? Eu não gosto muito da previsão, né? Seria um chute, digamos assim. Mas eu penso que o Banco Central não vai deixar o dólar cair mais do que isso já. Não vai deixar. E só para o ouvinte entender como é que essa interferência, né? Porque às vezes o ouvinte pode não entender, não sei nem se o Matheus sabia dessa participação do governo, que o governo regula essa questão do... Queria que você explicasse para o ouvinte. O Banco Central é o órgão que regula o mercado de dólares no país. Então, se o dólar está caindo muito, está ficando muito barato, o Banco Central pode entrar comprando dólares no mercado. Ele compra dólares para ficar menos dólares circulando, né? E aí o dólar volta a subir. Se o dólar, por exemplo, está subindo muito e quer que o dólar não suba muito, ele pode vender dólares. Imagina o mercado de tomate. Está faltando tomate. O tomate está muito caro. Está muito caro o tomate. O que o governo poderia fazer? Vende tomate, né? No mercado para o tomate baratear. Né? É a mesma coisa que o mercado de dólares. O governo faz muito isso com cereais, com cereais, tipo um regulador. Assim, porque aí ele tem estoque, né? Ô, Júlio, só para dar tempo, porque nós temos só 3 minutos. Sobre a esfera municipal, a cidade está em crise também, inclusive entrou em crise antes da crise em esfera nacional, e os nossos servidores públicos, nossos vereadores aprovaram um aumento para Poder Executivo e Legislativo. O que você acha disso? De quanto foi esse aumento? O dos vereadores foi 26% e alguma coisinha. Eles dizem até que esse aumento foi inferior à inflação. Isso, e inferior também ao aumento concedido para o servidor público, né? Só diga-se de passagem que, para a gente fazer essa comparação, teria que fazer um cartão ponto para os vereadores bater o ponto também, né? Então, num cenário de recessão, num cenário de dívida pública que Jaboticabal passa, como você avalia esse fato? Então, André, em termos técnicos, faria sentido ter um reajuste com base pelo menos na inflação, para repor a perda de poder de compra do salário dessas pessoas, né? Eu não lembro quando foi o último aumento que eles tiveram. Faz 4 anos. Porque ele é feito a cada 4 anos. Cada 4 anos. A previsão legal você define, a legislatura atual define o aumento para a próxima. Então isso vai valer a partir de janeiro de 2017 pelos próximos 4 anos. Agora então, assim, em termos técnicos faria sentido. Em termos políticos, em termos éticos, em termos morais, não há dúvida, André, que foi muito indelicado isso. É quase que insensível. No momento que nós estamos passando agora, de crise nacional e municipal principalmente, por que não, talvez, eu até comentei isso em outros momentos, com outras pessoas, por que não algo intermediário para demonstrar à população a preocupação com o nosso orçamento? Olha, população, a inflação nesse período foi de 26%, foi de 22%, foi de 30%. Só que o aumento nosso vai ser, por exemplo, de 10%, sei lá, 5%, simbólico. Tá? Eu acho que seria uma demonstração de preocupação com a população. E um detalhe também, olhando por porcentagem, tá? Vamos olhar agora em números absolutos. De quanto que é o salário de um vereador na cidade? Eu até estava procurando ali para te passar, você estava 7 mil, estava 7 e pouco. Foi 13, não foi? Pede para a Tainá depois levantar para a gente, enquanto a gente repercute aqui, e pede para ela pegar também do secretário e do prefeito,
quanto que estava o valor e... se não me engano, do vice foi reduzido. Foi. Não, até aí tudo bem. Né? Eu acho que é uma boa demonstração. Mas você viu que também o prefeito vetou o aumento do prefeito e dos secretários e a Câmara derrubou o veto. Então, exatamente. Então, eu acho que eu ouvi falar nisso aí. O prefeito tomou uma atitude coerente, de certa forma. Coerente. Não tem dinheiro nem para reformar o Mercadão Municipal, nem para acabar o Mercadão Municipal. Os equipamentos culturais. Que está lá há anos, né? Que é uma vergonha. Teatro, que você já cansou de fazer eventos lá também. Uma vergonha. E vale lembrar também, assim, a gente também aqui, também é partidário, mas gostaria de elogiar a Concha Acústica, a reforma da Concha Acústica, eu fui conhecer ontem, ficou muito boa, porque aqui também não é só criticar, né? Então, assim, em meio a tanto esse cenário cenário desfavorável, a primeira vez que eu entrei naquele equipamento em 20 anos de Jabuticabalense. Eu fui entrar naquele equipamento. Nunca tinha Ontem teve a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Aliás, eu quero cumprimentar o diretor de cultura, o Abel. Estava lotado, Júlio. Estava maravilhoso. Eu acho que tinha umas 800 pessoas lá. O Abel faz um bom trabalho, né? Faz. Com a limitação sem dinheiro, zero dinheiro. Então, dada a restrição que nós temos, ele faz um ótimo trabalho. Aí conseguiram reformar a Concha Acústica, mas falta terminar a Pinacoteca. Falta terminar o teatro. Falta terminar o Mercadão. Ou seja, em meio a esse cenário desfavorável, nós estamos sem nosso teatro, sem nossa Pinacoteca, que aliás nunca foi entregue, né? Olha lá, Júlio, ó, o Matheus está ajudando aqui, ó. O salário de prefeito. Vamos ver se eu estou sem óculos, se ajuda. O prefeito atualmente recebe 21.774,19, passará a ganhar 25.335, alta 16,35%. Os vereadores terão os vencimentos corrigidos em 27,43% e passarão a receber 7.891. A questão, eu acho assim, Júlio, não sei se você é solidário a esse pensamento meu. Os secretários vão passar de 10.872 para 15,5 mil. Eu não acho nem que assim, é um aumento absurdo, né? A questão é o momento que a gente vive. Exatamente o exemplo. Exatamente. Você concorda com isso, Júlio? Ainda se levar em conta a nossa particularidade de cidade pequena, média, que os vereadores trabalham, eles continuam tendo seus empregos, continuam tendo as suas... Porque um argumento que muitos dão é o seguinte, né? O vereador ele precisa ganhar mesmo porque ele vai se dedicar ao povo, tal. Eu concordo totalmente, tem que ganhar, eu acho que tem que ter salário. Eu sou contra esse negócio de vereador não ganhar nada, eu sou contra, porque aí de repente você só dá chance para... E aí aquele mais pobre que tem que se afastar do seu trabalho e não vai se candidatar. Quem vai se candidatar vão ser os mais ricos, aqueles que podem ter condição de sua vida normal e também ser vereador. Eu acho que tem que ganhar sim. Só que o problema é o momento, como você falou agora. O momento que a gente está agora. E nem vai significar muito no orçamento público, mesmo porque existe uma verba carimbada para a Câmara, né? Se eu não me engano, é 5% do orçamento que vai para a Câmara automaticamente. A Câmara até a Câmara até faz aquele joguinho de vez em quando de compramos uma ambulância com o dinheiro que sobrou e tal. Né? Até teve um vereador que disse aqui no programa, numa entrevista pra gente, ele disse o seguinte, eu acho que foi até a doutora Andréia que disse isso, numa entrevista pra Miri e pra mim, que os poderes são independentes, então nós estamos comprometendo a verba nossa, né? Aí eu até fiz duas ressalvas. Primeiro, que eles poderiam muito bem, ao invés de discutir aumento, propor uma redução no percentual repassado da Prefeitura para a Câmara. Eu nunca entendo. Então, assim, você vê que no momento de crise, onde o governo federal não tem dinheiro, o governo municipal não tem dinheiro, o que me assusta, Júlio, é essa alienação da sociedade. A sociedade que reclama quando mexe no umbigo dela, quando mexe em algum interesse dela, ela se cala, Júlio. Pois é, se todo ano sobra dinheiro da Câmara, que é repassado de volta para a Prefeitura, com propaganda, etc., e compra ambulância, compra coisas, então tem alguma coisa errada, não é? Então você pode reduzir a porcentagem. Não, e ainda sobra dinheiro para comprar... eu não sei como é que está essa discussão aí, Matheus. Comprar sapato por 200 e tantos reais, comprar roupa não sei por quanto, cofre... Sabe qual é o problema, Dé? Ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida. Ninguém tem coragem de falar... Que vereador que vai propor, eu acho que nós devemos ganhar menos mesmo e temos que reduzir o repasse para a gente. Quem que vai propor isso? Então, infelizmente, é isso. Igual no Congresso Nacional. Que deputado que vai propor lá, olha, eu quero que reduza o número de deputados para 320. O único que propôs isso até hoje, olha que engraçado, que ironia, né?
é um cara que eu falei que eu nunca votaria na vida. O único que propôs até hoje isso foi o Clodovil. Ah, é? Que já falecido, né, inclusive, né? Ô, Júlio... O único deputado que propôs redução do número de deputados. Inclusive, Clodovil. A Câmara Municipal... Que era um deputado meio folclórico, assim, vamos dizer assim, né? Muito. E que a medida que eu mais aprovaria seria essa. E, aliás, um cara extremamente inteligente, né, Júlio? Por que você não votaria nele? De passagem. Porque ele era um cara que não era da política, né? Ele fazia programa de televisão, sabe? Ele era tipo um tiririca melhorado, vamos dizer assim. Eu achava. E você achava. Você está dizendo o seguinte, que ele surpreendeu, né? Surpreendeu positivamente. Agora você quer por ver, essa proposta. Você quer ver, Júlio? Nosso tempo já está... É uma pena que tinha que ficar umas 5 horas aqui com você. Mas nós vamos trazer você mais vezes. Nós precisamos trazer pelo menos uma vez por mês o Júlio aqui, se a agenda dele permitir. Aí a Câmara fez esse informe aqui. Você leu, né, Matheus? Agora, e eu acredito que foi pago com dinheiro da Câmara também. Só que eu estava lendo aqui algumas coisas e eu fiquei um pouco assustado. Eu não sei quem fez a redação. Quem fez a redação desse texto. Não, olha, eu vou pegar algumas pinceladas assim, né? Só para você ter uma ideia, Júlio, se é possível um informe pago com dinheiro público ter essa redação. Além disso, Segundo e mais importante, é que a Câmara, ao contrário do que afirmam os mentirosos de plantão, imagina, um veículo oficial de uma instituição que é sagrada. As pessoas podem não ser sagradas, mas a instituição tem que ser sagrada. Olha o termo que se utiliza num jornal. Pago tipo com dinheiro panfleto, público. né? Quase Não, parece aquelas conversas de comadre. Panfleto partidário. Não, veja, ó, segundo e mais importante é que a Câmara Municipal, ao contrário do que afirmam os mentirosos de plantão, não utilizará um único centavo a mais do orçamento da Prefeitura para pagar o subsídio de seus vereadores. Utilizará apenas e tão somente seu próprio orçamento conforme previsto pela Constituição Federal. Sim, que é o repasse. Que é o que você acabou de falar. Quer dizer, por que isso não se discute a redução? Aí, pasme, quem abre buracos nas ruas é a Prefeitura e não a Câmara. Logo, quem deve fechar os buracos abertos é quem abriu. Quem instalou e administra a UPA é a Prefeitura e não a Câmara. Logo, é o orçamento da Prefeitura e não da Câmara que deve suportar o seu funcionamento. O que eles querem dizer, na verdade, é o seguinte, ó. Nós, Câmara, temos o nosso orçamento aqui, que não vão mexer, e dane-se o resto. Acho que é isso, né? Exatamente. Quer dizer, né? Agora, dane-se o resto. Eles não representam a sociedade, nosso orçamento a é esse aqui, população? ó. O problema do buraco não é nosso. Dane-se vocês. Concorda? A gente quer o nosso orçamento, 5%, se não me engano. Agora, eu sinceramente, a hora que eu li... Você leu esse? Não. Eu vou te dar essa cópia. Pode ou é filho único aí, Matheus? Não. Eu vou dar essa cópia. Eu queria que você lesse. Depois você me manda pelo WhatsApp. O que você achou? Eu nunca vi uma coisa dessa. Porque até a linguagem utilizada parece uma coisa assim, meio que... uma linguagem de ira, de ódio, sabe? Deboche, né? E eu acho que deboche. E você resumiu perfeitamente. Quer dizer, ó, nós estamos mexendo com o nosso orçamento. E o que não é verdade, Júlio. Porque quando eles derrubam o veto da Prefeitura, eles estão derrubando o veto e aumentando o salário de secretários e prefeito de um poder que não é o legislativo. É verdade. Faz sentido o que eu estou falando? Total sentido. Quer dizer, quando ele fala assim, ó, quando eles falam, eu não sei se é a mesa diretora, quem é que é responsável por essa edição, quando fala que não utilizará um único centavo a mais do orçamento da Prefeitura, e eu estou entendendo, aí ele fala para o aumento dos vereadores. E o aumento que eles derrubaram do prefeito? Porque eles podiam até dizer, olha, tá bom, o prefeito não quer que aumente, não vai aumentar. Concorda? Já que são poderes independentes. Tem razão, ficou uma coisa incoerente. Né? Mas, Júlio, antes das suas considerações finais aí, eu só diria o seguinte, que eu queria ser um promotor público. Porque você pode ter certeza que, dentre outras coisas, esse jornal não seria pago pelo erário público. Porque a utilização dessa linguagem não é uma linguagem de uma instituição oficial. Depois eu quero que em off você me mande no WhatsApp se você concorda ou discorda do que eu estou falando. Sim. Eu não estou nem dizendo do informe. Os poderes podem ter os seus informes. Mas a linguagem adotada não é uma linguagem de uma instituição tão sagrada como a Câmara Municipal. Tá? Júlia, suas considerações finais? Pois é, eu queria agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre legal falar sobre assuntos tão gostosos para mim, né, tão interessantes, que é a economia. Ainda mais com o André Felipe, que está se mostrando cada vez mais um cara entendido em economia. Você percebeu né? que
melhorada 10 vezes mais que o criador, o pai, né? Digamos que assim, uma questão de família, assim, vamos dizer assim, né? O pensamento crítico, né? E que às vezes me faz perguntas que me deixam pensando até, né? Puxa vida, né? E agora, né? Assim, isso que é o legal, assim, é discutir num alto nível, né? Espero que a população tenha também prazer em ouvir a gente falar. Às vezes a gente muda de assunto, fala de muitas coisas, mas a economia é isso, né? É dinâmico, né? É dinâmico, tudo, né? E eu queria agradecer vocês por estar aqui mais uma vez, né? Júlio, nós vamos trazer você muito aqui ainda, né? Até a gente conseguir um dia pagar um salário para você, a gente vai trazendo você assim como convidado, né, Matheus? Né, Matheus? Que a gente só fica abusando dele. Essas coisas eu faço porque eu gosto de fazer, sei disso, né? Mas eu quero agradecer, Júlio. Você sabe, a sociedade, as pessoas, nós temos poucos contatos, mas eu te considero um amigo. E Jaboticabal tem que se orgulhar muito de ter uma pessoa como você na nossa cidade e que mantém raízes aqui. Apesar de você coordenar curso em Bebedouro, você ter outras atividades, mas você continua mantendo os vínculos aqui. Enaltece muito a nossa cidade. É um orgulho muito grande a gente ter um doutor em economia, né? Você já foi pro pós-doc ou ainda não? Não, eu não tenho coragem. O Nelo e os outros herdeiros não deixaram ainda. Porque o doutorado eu defendi faz pouco tempo, ainda tô criando fôlego ainda. E a família tô criando coragem a família pediu pra você guardar um pouquinho também, né? Nossa, é muito corrido, é muito estresse, é muito cansativo. Vale a pena, né? Agora eu preciso publicar meus artigos do meu doutorado, Com entendeu? certeza. Então a carreira acadêmica é essa, né? Você tem que... Você tá escrevendo pra revista, Júlio? Não, eu parei por causa do doutorado. Agora, né? Não tem desculpa, né? Eu vou pôr isso lá no Prelo pra... Eu tô escrevendo meus artigos agora, né? Então, você não pode voltar agora pra revista? Então, eu preciso escrever vários artigos primeiro, pra publicar. Boa, agora eu te peguei, viu? Ao vivo. Mas obrigado, viu, Júlio, pela participação. Eu que agradeço imensamente, tá? Nelo, toca aqui, companheiro. Obrigado, viu? Espero que você tenha gostado da sua primeira experiência no rádio. Vai aprendendo aí com seu pai. Seu pai tem coisas muito bacanas de ensinar e tenho certeza que está ensinando pelo exemplo, que é o melhor ensinamento. Ele fala que ele quer ser o que? Eu sei que é novinho ainda, mas é economista também? Não, ele quer ser... O que você quer ser quando você crescer, né? Sei lá. Você sabe, vereador, você ia falar ou não? Não, vendedor de vassoura, ele falou uma vez. O meu sobrinho, quando era pequenininho, ele falava assim, ô tio, o filho do meu irmão Alessandro, ele falava assim, ô tio, o meu sonho, ele falava, eu quero ser lixeiro. Porque ele viu o cara correndo atrás do caminhão de lixo, sabe? Ele achava legal aquele esporte, né? É pequenininho, tinha 3, 4, 5 aninhos, né? Então, a molecada é legal. Você vai ter que reformar muito o pensamento até definir o que você vai ser, mas eu tenho certeza que pela árvore que você tem em casa, o papai e a mamãe, o fruto vai ser excelente, viu? Já quis ser astronauta, médico, empresário. Eu sempre quis ser jornalista a vida inteira, No último ano do ensino médio, eu mudei para economia. E não me arrependo. Uma coisa que eu consigo escrever, que eu nunca me imaginava sendo professor. E é uma das coisas que é o caminho que eu quero seguir. É o caso do Júlio, é o professor. Júlio é a minha professora, né? Com certeza. É verdade. Obrigado, viu, Júlio? Eu que agradeço para vocês. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. ET
Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos começando nossa segunda entrevista, são 11 horas e 18 minutos. Estamos aqui com a Renata Tesa. Renata Tesa tem um... É Tesa ou Tesa? Tesa. 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 Bom. A Renata Tesa tem um projeto aqui em Jaboticabal, é uma, vamos dizer assim, né, uma ativista, né, uma ambientalista, vamos colocar, que tem um projeto aqui muito interessante de reciclagem e ela gostaria de estar falando aqui conosco, explicando um pouquinho no que consiste, né, o projeto. Bom dia, primeiramente, Bom Renata. Dia. Renata, no que consiste esse projeto que vocês têm? Quando que... primeiramente, se você trabalha com o quê? Qual é a sua atuação? Minha formação de origem é informática. Eu sou coordenadora de sistemas, trabalho num laboratório na Unesp, chamado CREBIL, na Unesp aqui de Jaboticabal.
E estou atuando em gestão de qualidade já há um pouco mais de 2 anos. A gente está preparando o laboratório, né, para entrar no esquema diferente de qualidade, diferente no Brasil, inclusive, que é a acreditação com um centro de coleções, um centro de recursos biológicos. E não tem nada a ver com reciclagem. E você não tem vínculo, então, com o ambientalista? Nada, nenhum. Qual o vínculo que eu tenho? De cidadã que questiona o que vai jogar no lixo, o que é lixo de verdade. E eu tenho isso na minha vida já. Na sua casa você separa? Sempre. Quando sempre. que você começou esse projeto? No que está embasado, no que consiste esse projeto que você atua? Você pode explicar detalhadamente, igual você estava falando ontem, para mim no telefone. Olha, ele vem de uma história anterior. Posso colocar? Pode, à vontade. É assim. Na verdade, eu vou colocar o que me motivou, tá? Nessa história toda. Eu tenho 42 anos, eu vim de Santo André, eu mudei aqui para o interior com 18 anos, aqui para Taquaritinga inicialmente, depois eu comecei a trabalhar em Jaboticabal no ano 2000, e em 2002 eu me mudei para a cidade. O que acontece? Em Santo André, é uma cidade grande, eu vivi a época que o André deve lembrar, o André é mais novo que eu um pouco, né, André? Você deve lembrar. Mais novo? Você tá de brincadeira comigo, 4.4. Então, você deve se lembrar, o supermercado antigamente usava sacolinha de papel e a gente descartava o lixo nas cidades em sacos grandes. A gente comprava o saco e descartava em quantidades grandes. O Nelo esqueceu a blusa dele, pode pegar ali, viu, Nelo? Tá tudo permitido, né, Lô? Pensei que eu ia ganhar um ajudante. Aqui você manda, viu, Nelo? Tchau. Tchau. E aí, eu vi nascer a história da sacolinha plástica, né? Foi a primeira coisa que me arrepiou. A sacolinha plástica e as PETs, as garrafas descartáveis de refrigerante, que antes era tudo de vidro e tal. E no início, isso foi muito legal. Só que o que aconteceu? Eu enxerguei que as pessoas pararam de jogar lixo daquela forma e acabou virando aquelas montanhas de sacolinhas. Eu morava numa cidade grande, no centro de uma cidade grande, no meio de 2 supermercados grandes. Um que era um antecessor do Pão de Açúcar e uma cooperativa grande de um grande grupo lá de indústria. Então, a gente começou a ver as enchentes na cidade. A parte que eu morava, que era bem central, nunca teve, mas enchentes e todo mundo falando, poxa, tem muito plástico, tem muito descartável, gente, o que vai fazer com a PET? Então, aquilo tudo sempre me tocou. Mas eu nunca fui uma pessoa que deixei de consumir, nada disso. Eu sou uma super consumidora de eletrônicos, uso descartável sim, mas eu acho que dá pra você ter atitudes diferentes. E eu sempre tô de olho. O que pode reciclar, o que não pode. Eu venho de uma família, isso minha mãe, meu padrasto, que meu pai praticamente, né, que me criou desde pequenininha, e a gente sempre em casa se preocupou com isso, sabe? De separar um lixo, tal, alguém vai passar pegando, mas sempre a história de vender pro ferro velho, tá? Em Santo André. Quando eu me mudei pra cá... Eu sou dessa época. Quando eu me mudei pra cá em 93, imagina, Taquaritinga ia ter isso? Não tinha. Ninguém se preocupava, porque é uma cidade super arborizada, interior. Eu falei, gente, o pessoal aqui não se preocupa com isso. Não tem isso aqui. E de verdade, eu não vi isso. As pessoas consumindo descartáveis, e isso sempre me deixou assim, sabe? Com uma pulguinha atrás da orelha. E agora, né? A diferença de quem vem da capital, de cidades ali da Grande São Paulo, para morar aqui na região é imensa. A gente sente no trânsito, no ar, na água, em tudo, sabe? Uma diferença muito grande, é uma qualidade de vida muito superior. Nesse sentido. E aí, quando eu vim trabalhar na Unesp, gente, pelo amor de Deus, em 5 minutos eu tô no trabalho vendo passarinho cantar, né? É lindo. E aí, dentro da cidade, morando, eu comecei a ver que tinha uma coleta seletiva aqui na cidade. E eu falei, gente, que coisa bacana, a Jaboticabal faz coleta seletiva. Nossa, e isso me animou. Aí eu procurei saber, pegar aquele encarte, que acho que foi a prefeitura que divulgou, não sei, na época, e falando dos bairros que passava, e passava com a musiquinha o caminhão, e recolhendo. Nossa, e aí eu soube da cooperativa dos catadores, e eu falei, gente, tá aí, o pessoal tem mais de 30 famílias ganhando dinheiro na época, agora eu não sei a contabilidade disso, mas isso começou a me tocar. E aí, quando eu vim pra cá, que eu me mudei pra cá, em 2003, eu comecei a separar lixo reciclado. E aí você coloca isso, morando sozinha, e você começa a ver o que você gera de lixo. Mesmo só você dando destino. Aí só você faz uma projeção de 7 bilhões de habitantes. Aí eu vou falar hoje. Já fazendo uma propaganda, o Las VIP, posso, né? Do Lar Acolhedor. Claro. Eles usam uns galões grandes de
amaciante, porque eles compram em grande quantidade, tem 60 idosos mais ou menos lá. É aqui em Jaboticabal? É isso, Lar Acolhedor São Vicente de Paulo, que é o antigo asilão, que não se fala mais asilo agora, né? No Brasil a gente usa Lar Acolhedor. É Lar Mas Acolhedor, o pessoal não é conhece, mais asilo? aproveitando a rádio já. Eles ensinaram o Diego Bonatti lá do asilo, que é o coordenador lá, ele explicou bem isso pra gente, que o nome agora é Lar Acolhedor. Mudou. E aí esses galões deles, eles cortam e vendem bem baratinho, assim, colocam as alcinhas e vende pra ajudar a arrecadar um dinheiro lá pro lar. Isso pra quem quiser, R$10, sei lá. Aí, esse galão eu deixo num canto lá da minha área de serviço e vou colocando, e por semana eu descarto, porque você tem que deixar limpo, né? Você não pode ter restos de comida, pode estar sujo de produto de limpeza, ok, mas resto de comida que traz bicho, traz animal, então você tem que saber como descartar também. E eu comecei a ver que metade desse galão, ou seja, metade de um galão de 60 litros, eu descarto toda semana. São 2 galões de 60 litros no mês. Então você para e fala, gente, sozinha. São 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E a gente eu não tô numa região, eu não como fast food e coisas prontas o tempo todo, então não tem tanto assim para descartar. Você imagina esse país que praticamente tudo vem embalado no plástico, no metal. Na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, nos restaurantes lá, não tem esse costume que nós temos aqui de comer num prato, um talher e aí depois lavar esse talher. Lá é tudo plástico e descartável. Então o prato é plástico, o talher é plástico. Então na hora que você acaba de comer, você joga tudo no lixo. Você já pega a bandeja e já joga tudo de uma vez. O resto de comida junto com o próprio prato e os garfos juntinho. Porque a mão de obra é cara. Sim. Então, se você for pagar uma pessoa específica para estar lavando essa louça, essa mão de obra, tudo mais, acaba gerando um custo muito alto. Então, lá tem muito essa cultura. Aqui, graças a Deus, a gente ainda não tem esse costume, mas eu estou percebendo que com o tempo a gente está aderindo a isso. O que eu percebo é o seguinte, os Estados Unidos e as nações desenvolvidas da Europa, eles já passaram pelo boom do consumo. E agora eles já estão começando a pensar na conscientização, porque eles já consumiram tudo que eles tiveram direito, já poluíram tudo que eles tiveram direito, né, com a Revolução Industrial, tal. Agora, os países que eu costumo dizer que nós chamamos de emergentes, né, que são os países que não estão nem na pobreza, mas também nem no desenvolvimento, onde se enquadra Brasil, Índia, China, nações africanas também, está passando agora pelo processo do consumo. Está passando agora por esse boom do consumo, as pessoas tendo acesso aos bens. Do eletrônico barato. Do eletrônico barato. Então agora que está começando, poxa vida, o Brasil, Nike, Coca-Cola, as grandes empresas, o Brasil se enquadra sempre entre os 5 maiores consumidores do mundo. O Brasil é um dos 5 maiores mercados do mundo, é muita gente que consome. O André Felipe, nós vamos ter que... Você quer fechar o raciocínio? Rapidinho, Tem um intervalo. Vou só concluir. Então, é isso que eu reparo. A gente tem que pensar nessa conscientização, porque o nosso país está passando pelo processo de poluição agora. Então, claro que isso demora, eu estou falando de um processo, demora anos isso, né? Então, nós ainda temos um tempo para passar a nos conscientizar sobre a questão da reciclagem e a questão de preservação. No próximo bloco, eu gostaria eu queria que ela terminasse esse raciocínio que ela começou agora, dessa coleta que você faz, e entrasse, a gente entrar no projeto. Sim. Que eu achei fantástico, o projeto. Sim. Que você faz. Não, mas aí eu ia entrar com a pergunta exatamente isso, do próximo bloco, qual que é o raio de atuação do seu projeto, né? É assim, ó. O projeto, na verdade, ele nasceu aqui em Jaboticabal através de mim, mas foi uma ideia da minha mãe. Na verdade, mas você não vai falar agora. Tá, mas... Você só vai responder após o intervalo, tá bom? Tá, ok. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News.
A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 11 horas e 32 minutos.
Renata, no que consiste seu... Não, você já falou, né, no que consiste, e qual que é o raio de atuação desse projeto seu? Quando que ele foi criado e no que ele se baseia? Vamos lá. Os projetos são projetos, né, criados, idealizados pela TerraCycle do Brasil. No caso das esponjas, a TerraCycle está em 23 países, tá? O que eles fazem? É uma empresa que está no mundo pensando o seguinte, que eles não encontraram até agora um material que não possa ser reciclado. Eles falam que tudo no planeta pode ser reciclado, todo material produzido. Eles pegam o material e correm atrás do processo. No caso do Brasil, a TerraCycle desenvolveu tem várias brigadas de coleta, que eles chamam, e tem a brigada das esponjas, que é onde a gente se associou. Uma das perguntas que eu fiz na hora de fazer esse descarte, que eu falei, era as esponjas. Eu comecei a jogar no descarte para plástico. E aí o pessoal falava, não adianta porque isso desmancha. Eu falei, desmancha, decompõe? Estranho, é plástico. E aí jogava e fiquei sabendo muito tempo depois que isso vai ser jogado no aterro sanitário. Então, na verdade, a hora que eu vi isso, eu falei assim, eu vi um anúncio na internet, foi minha mãe que viu. E ela falou, nossa, onde será que eles recebem essas esponjas? Aí eu dei uma lida na proposta, eu falei, escuta, é só se cadastrar como um time de coleta, não paga nada. Comecei a ver lá como é que funcionava. E depois ainda volta um dinheiro para uma instituição sem fins lucrativos. Sei lá quem que vai coletar, mas, mãe, vai segurando as esponjas aí que eu vou me cadastrar nisso. E só para o nosso ouvinte entender, essa empresa está sediada onde? Em São Paulo, mas as fábricas, tem várias fábricas. O escritório em São Paulo, aqui no Brasil, né? E tem uma das fábricas em Curitiba e a das esponjas aqui em Limeira. E você falou fora do ar que o foco dela é reciclar os produtos que... Difícil reciclabilidade. A TerraCycle tem mais atuação na América Latina? São 23 países. Tem do México, TerraCycle México... Nossa, eu vou ficar te devendo outros. E pelo que eu entendi, o Brasil foi a segunda TerraCycle do mundo. Foi a primeira Estados Unidos e eles já vieram para o Brasil. É uma fábrica que transforma, eles desenvolvem a esponja. Fala o nome comercial da esponja aí para o nosso ouvinte. O patrocinador dessa brigada é a Scott Bright. Tá, que ela está fazendo um trabalho na outra ponta. Quer dizer, já que ela polui, contribui com a poluição... A TerraCycle desenvolve o processo de reciclagem. Ela desenvolve, porque é plástico, mas o que acontece? É sujo, muito sujo a esponja. Então você tem que descontaminar e passar por todo um processo de separação, tal, para chegar até na extrusão, que é desenvolver esses pellets. E aí, ela desenvolveu o processo. Tá, ela precisa de alguém para patrocinar isso. O que ela faz? Baseada na lei no Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que é de uma lei federal, a 12.305, de 2010, onde coloca o consumidor, o fabricante e o pessoal, e o consumidor como protagonista da história, né? O fabricante e os comerciantes num tripé de responsabilidade da coleta disso e do destino certo, que seria a logística reversa, né? Você compra o produto, usa o produto, tal, o que eu faço com ele agora? A logística reversa é você devolver isso para o meio produtivo, para a cadeia produtiva, né? Então, ao invés de ficar no aterro 200, 400 anos, que é o Uma esponja, você falou que as previsões de 200 a 400 anos, exatamente, porque a resina plástica são, na verdade, quase que a maioria dos plásticos utilizados, todos os plásticos, desde sacolinha plástica até esponja, pneu, enfim, eles vêm de derivados do petróleo, né? Então, a gente está jogando petróleo no lixo, quando a gente joga um plástico no aterro. A gente está jogando petróleo no lixo. A gente já tem a consciência que gasolina não se joga fora, a gente usa, né? Então tem que começar a pensar nisso também. O que a TerraCycle faz? Pede o patrocínio de uma empresa que fabrique aquilo. Essa empresa é obrigada a pagar o retorno desse resíduo de qualquer marca, de qualquer tipo, de outras, não importa. E ela entra como patrocinador da brigada, fazendo o quê? Revertendo em dinheiro, que é os famosos 2 centavos, que é a história da TerraCycle, numa conta e fica lá separando, fica como pontos, fica como 2 pontos, equivale a 2 centavos. Já acumulando para ser revertido isso depois para uma instituição sem fins lucrativos à sua escolha. Pode ser escola, pode ser até um condomínio, um lar acolhedor, como é o nosso caso. A gente escolheu o lar acolhedor São Vicente de Paulo aqui, tudo, ou pode ter várias, tá? Você pode escolher quantas você quiser. Eles fazem repasse anual? É um repasse, são 2 vezes no ano. A gente fechou de que a gente ia até outubro, porque o começo da coleta foi bem pouquinho, é devagar, as pessoas não lembram de coletar esponja.
Mas aí o que aconteceu foi que a gente já está com aproximadamente 8.000 coletadas em um ano aqui em Jaboticabal. E foi mais a comunidade ali próxima à faculdade. Nós montamos 37 pontos de coleta, mas eu tenho mais 2 para montar esses dias, que já me pediram. Um externo ao Unesp e um interno ao Unesp. Cada ponto corresponde a um colaborador que você conseguiu trazer para o projeto. Não, é assim, ó. Aqui em Jaboticabal, aí foi uma ideia assim. Nós começamos Crebil, tá? Dentro da Unesp, a gente falou, vamos colocar aqui no Crebil, tem muita esponja, muito laboratório, joga muito fora e joga nova. Então, começamos Crebil, o professor Jesus apoiou super a ideia, falou, vamos começar então a coletar aqui, que é bacana. A gente tem dentro da nossa missão a responsabilidade sustentável. A gente chamou o grupo de alunos lá da faculdade, que é um projeto de extensão que é o Jabunesp Recicla. É um grupo de alunos que trabalha com educação ambiental, além de alguns projetos de reciclagem dentro da faculdade, bem bacana. E trouxeram também muita experiência dos projetos deles para o nosso grupo. E pedimos o apoio da FUNEP, né, que é a fundação lá da Unesp, que faz a interligação universidade-empresa, e que tem dentro da missão o apoio à sustentabilidade, a artes sustentáveis, e emprestou para nós até o mascote deles, que é o Funepinho, para falar em nome da campanha. E aí a gente começou com essas 17 pessoas. E a gente falou o seguinte, gente, vamos aceitar qualquer um. Quer fazer parte do nosso time? Vem. E aí a gente abriu isso. O que você faz para fazer parte de um time? Você escolhe um ponto de coleta, você vai se instruir sobre a campanha, mas instruir é muito mais que coletar esponjinha velha, entendeu? É você embutir na cabeça do consumidor que ele tem que olhar para todo o plástico, para todo o material que ele vai descartar, se aquilo realmente é lixo ou se ele está jogando o dinheiro dele no lixo. Ô, Renata, e na verdade, o que às vezes alguns empresários tinham que se conscientizar, porque o pessoal tem mania de chamar quem se preocupa com essas causas de ecochato, né? Principalmente até muitos empresários chamam de ecochato, mas eles precisam entender que isso traz viabilidade econômica. Sim. Isso vai trazer ganhos financeiros. Sim. Porque às vezes o empresário não tem tanta preocupação com o meio ambiente, gasta muita água, joga resíduos químicos na natureza e não está muito aí para isso. Ele está viabilizando o lucro dele. Mas ele não entende que ao prejudicar e ferir nosso planeta, podemos colocar assim, o meio onde a empresa dele está inserido, pode trazer, num futuro não tão distante, problemas financeiros. O projeto de vocês consiste só na arrecadação das esponjas? É um projeto de voluntariado aqui na cidade só com esponjas, por enquanto. O que acontece, André? Eu tenho essa função dentro do Crebil que eu te falei. Eu trabalho o dia inteiro. A gente faz isso, no início a gente fez algumas reuniões no horário de trabalho, porque era das 3 instituições, com a história toda da sustentabilidade. Você teve apoio da Unesp para esse projeto? Primeiro foi com a diretora, a doutora Maria Cristina, professora Maria Cristina, né? Aí ela saiu, agora está o professor Pedro, total apoio deles. Total apoio. Eles estão muito felizes com a iniciativa, apoiam. A gente tem 16, agora 16º, 16 pontos de coleta estratégicos lá dentro. E a gente incentiva o pessoal a não descartar. Aliás, a grande maioria está vindo lá de dentro. Vocês conseguem mensurar? Você falou que arrecadou em quanto tempo? 8.000 esponjas? 8.000. Em um ano. Vocês já fizeram uma mensuração, de acordo com o lugar das coletas? Quanto que Jaboticabal, por exemplo, com 73 mil habitantes, quanto que seria um potencial de arrecadação no ano? Pensa assim, me passaram uma informação que diz que é verídica, de aproximadamente 30 mil residências. Tem umas 300 indústrias de Jaboticabal na região aqui. Pequenas. Isso. E mais o comércio, que eu não sei quantos são. Todo lugar tem uma esponja dessas. E é uma coisa que ninguém olha. E o detalhe que, embora o fomento parta da Scott-Brite, a pronúncia correta é essa? Scott-Brite, isso. Vocês arrecadam qualquer tipo de esponja. Qualquer uma. É o mesmo exemplo da Colgate que você falou. A Colgate, que não é o caso do projeto de vocês, mas a Colgate também participa com essa empresa da... Sim, da Brigada do Sorriso, Exato. Da Saúde Bucal. Só que arrecada qualquer tubo de pasta, independente da marca. Tubo de pasta, escova de dente, todo o material de compra de produtos dentários de qualquer marca. Também tem essa separação. Tubo de pasta de dente, hoje em dia eles são mais plásticos, né? Mas tem metal junto, enfim. As escovas de dente tem aquela história que eu estava falando das canetas populares. A escova tem acrílico, tem borracha, tem as cerdas, então é muito material misturado, é difícil de reciclar. Tem a da Brigada da Escrita, que é muito bacana. Tem a Brigada da Escrita,
que é da Faber-Castell. Eles recolhem caneta, apontador, lapiseira, tudo que é material de escritório. Então, assim, qual que é o nosso limitante, André, para crescer? Vou falar em Brigada Unesp Jaboticabal, que é o nome do nosso time. Para crescer, você fala ir além da esponja. Porque dá para coletar mais. Não, a esponja mesmo, para coletar mais. Mais esponja, mas você vai responder isso após o intervalo. Tá certo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543.
Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 50 minutos. Quem vai falar sou eu. Mas o Matheus começa já a falar, ao invés de ele falar microfones abertos, ele Jovem Pan News. Então aqui não pode programa ao vivo, viu, Rê? Não tem problema o programa ao vivo, viu? Mas nós temos aí, você tem 9 minutos aí para você explorar um pouquinho. Vamos falar da campanha. Isso. Vamos falar. Bom, hoje, com essa abertura que a gente deu para os times de coleta, então quer fazer parte do nosso time, venha a fim de colocar uma urna coletora em algum local ou nos ajudar na divulgação. Também a gente está aceitando dessa maneira. Essa agora. Urna vocês doam? A gente fabrica algumas e outras. A gente acabou de receber a notícia essa semana que a própria Scott Bright ficou super feliz com o resultado de Jaboticabal e viu quantos pontos a gente tem e mandou 37. Falou, olha, que dá problema com essas urnas, vocês têm 37 que a gente fabricou para vocês. Eu quero uma para deixar, ela tem algum adesivo na frente falando que a finalidade é arrecadar... Sim, a gente coloca. A gente coloca o Las VIP e tudo mais, tem os eu quero colocar uma aqui no centro empresarial, viu? Tá certo. Combina, já, então, né? De 39 fomos para 40 pontos de coleta. Não é? Então, nós vamos colocar aqui. Mas que aí, ótimo, conta André. pra gente aí. Aí o que acontece? O pessoal começou a se interessar. E aí começou o supermercado aqui da cidade pedir. Alguns pontos dão certo, outros não dão. O que aconteceu com os supermercados foi, a gente colocou os pontos e eles divulgavam, até em rádio interna, e não coletava, gente. E em 3 meses teve um supermercado que coletou 9 esponjas. E o pessoal desanimou. Eu falei, gente, o objetivo não é esse, calma. Aí eu comecei a sair do trabalho 5h30, porque a gente não pode fazer isso durante o trabalho. A gente só coloca lá para receber. E eu comecei a passar no comércio em volta do supermercado que fica aberto. Farmácia, pequenas lojas. E comecei a conversar com as pessoas. Vocês nos ajudam a divulgar o projeto? Olha, a urna coletora tá ali e tal. Eu sei que agora, um mês depois disso, eu fui olhar, tinha 150. Mas então é só a pessoa saber. Mas é falta de divulgação do próprio supermercado, sabe por quê? Eu falo não, assim... mas tá na entrada, porque a pessoa vai e não lembra. Mas sabe o que acontece? Às vezes é uma questão também, a pessoa vai lá pegar, na própria as moças do caixa elas também poderiam ser treinadas e falar, olha, você está comprando, parabéns, depois traz de volta pra gente reciclar. Só que aí, André, o que entra? Eu falo assim, a gente vende bem aquilo que a gente acredita. Que a gente sente. O que a gente quer com essa campanha toda não é coletar esponjinha, como eu disse, é fazer as pessoas questionarem o lixo. A Terra Cycle tem uma frase que até vai virar agora um título de uma palestra que a gente vai fazer aqui regional. Eles me colocaram nessa posição de agente Terra Cycle porque eu andei divulgando para outras pessoas criarem outras brigadas para aumentar essa coleta de esponja e de outros materiais. Que a frase é a seguinte: elimine a ideia de lixo. Lixo para eles não existe, tudo pode ser reaproveitado. É muito bacana. Né? Elimina a ideia de lixo. Então, assim, a gente resolveu até colocar esse título. Aliás, é verdade, essa palavra é uma palavra feia, né? Tinha que ser tirada do vocabulário, né? Até porque tem gente então, que usa lixo pra outra, a palavra lixo pra outra. Gente, vai depois pro canal, não vai? Vai pro canal do YouTube? Vai. Se alguém quiser ver um dia, filmando. Tem alguns lugares aqui de Jaboticabal, alguns pontos de coleta que tem um vidrinho desse. Isso é o que sobra da esponja depois da reciclagem. Isso volta a ser a resina plástica. A maioria dos plásticos vem do petróleo. Então, isso daqui volta a ser resina. E isso é vendido por uma indústria que a Terra Cycle tem aqui em Limeira. Essa resina volta para a cadeia produtiva como? Para ser novamente plástico. Pode virar rodinha, você falou rodinha. Essas rodízios de cadeira, pode ser vaso de planta. Tudo que vocês olham que é um plástico um pouco mais resistente que a PET, é a resina plástica. Porque assim, a PET também vem do petróleo, o acrílico, tudo isso. Só que são quase 100% dos plásticos vêm do petróleo. Alguns são de insumos do sal, até, curiosamente.
Mas eu nem sei o que é, mas a maioria é petróleo. Rê, então, gente... A pessoa que quiser ter um contato, por exemplo, com esse projeto... Isso aqui, por exemplo, dá pra fazer? Pode entrar em contato. Eu não sei se... eu não sei, isso é um tipo de plástico. Mas dá pra fazer muita coisa, né? Essa é a espuma da parede. É também? igual a esponja. Verdade. E a pessoa que quer entrar em contato, por exemplo, para participar, para ser uma coleta... Nós temos um Facebook, que é Brigada Unesp Jaboticabal. Tem um site, a FUNEP tem um hot site que seria o de divulgação, que é o www.funep.org.br/Brigada das Esponjas. Vocês também podem encontrar no site da faculdade, que é o www.fcav.unesp.br/Crebil. Lá dentro tá também. Mas se não tiver caneta, é só entrar. Renata. Não, mas aí o seu também pode pedir informação, não pode? Pode. Ó, Renata Tesa. Vamos colocar o de Recicla. recicla.crebil@fcav.unesp.br. Telefone, se quiser ligar, telefone da minha mesa. Aqui de Jaboticabal, 16 3209 7602. É o VoIP aqui da faculdade. Pode ligar, o pessoal tem mandado e-mail, pode ser o e-mail da faculdade, Renata, número 25, @fcav.unesp.br. Enfim, entre em contato. O que eu queria dizer é assim, hoje nós temos, agora, 40 pontos de coleta, não sei quantos colaboradores entram, mas tínhamos, enquanto 39 pontos de coleta, eu tinha 51 pessoas no time de coleta. E o que a gente coloca é assim, cada um é responsável pela divulgação correta, para disseminar o Elimine a Ideia de Lixo, tá? Sem neura, sem ser o eco chato, sem ser... É só no dia a dia pensar, vou jogar um copo, por que amassar e jogar em qualquer lixo? Dá uma olhada, gente, eu vejo isso no dia a dia. Dá uma olhada se tem um coletor do lado de copinho, coloca nele. Tô usando um copo descartável, mas eu não preciso usar 5 cada vez que eu encho o copo, uso mesmo. É como da preguiça, né? Às vezes eu vejo lá na é a cultura. Lá na faculdade tem tem os lixos, né? Vermelho, não adianta. Eu olho lá dentro do lixo, tá tudo misturado. As pessoas não separam. Rê, e você, pra gente, nós já estamos caminhando para a reta final. Você tem feito um trabalho, eu sei que você faz isso fora do horário, não é um trabalho remunerado. Você deixou claro que é um trabalho como cidadã, é a cidadã Renata que está empenhada nesse trabalho. Tentando chamar outros. Mas assim, a gente tem a Reusa, que é uma empresa terceirizada que faz a coleta seletiva. Nós temos a própria prefeitura também. Existe uma vontade, você já procurou essa turma para poder encampar? Porque eu particularmente, até falei uma vez para o Paulo da Reusa, eu tive uma reunião com ele, para a gente fazer um trabalho, para divulgar mais a coleta, ampliar a coleta. Mas assim, eu sinto que a coleta, eles têm como um negócio, né? Eu faço a coleta porque eu ganho pela coleta. E a prefeitura, por outro lado, paga como se fosse assim, eu estou fazendo um projeto ambiental legal, mas está muito aquém daquilo que se espera de uma sociedade, de uma cidade ambientalmente correta. E eu não vejo um panfleto, eu não vejo nenhum material, nenhuma campanha. Mas eu acredito que isso Eu ligo algumas vezes e peço serviço, porque eu sei o dia que eles passam, não é para coletar alguma coisa diferente. Mas como eu falei, eu não vejo. Isso é com a educação, eu acredito, né? Olha, no caso, eu gostaria de expandir esse projeto, mas para mim expandir, o que acontece? Eu tenho que ter onde receber essas esponjas. Eu não tô com as 8.000 lá, não é assim. A gente enche uma caixa, mais ou menos umas 500, mas uma caixa de impressora grande, você socando bem, cabe 500, tá? Mais ou menos isso. A partir de meio quilo eu posso mandar. A Terra Cycle tem uma conta na internet, eu entro, imprimo um selo pré-pago do correio, colo em cima da caixa e entrego no correio, só isso. A FUNEP leva para mim, eu só aviso. Então a gente já tem uma logística meio pronta para não atrapalhar o andamento do serviço no Crebil e do nosso dia a dia. A gente recebe o pacote lá de cada urna coletora, de cada ponto de coleta, dos colaboradores, do pessoal do time. Eles colocam uma contagem lá como uma brincadeira, porque é por peso, então se a esponja está picada, não importa. Se é grande, se é pequena, se está gasta. Só não pode estar suja de graxa e óleo, de jeito nenhum, que isso estraga o processo de reciclagem, por algum motivo, enfim, acho que é a química. E a gente pede para vir já contada e seca. Toma cuidado de deixar secar essas esponjas. Pede para a colaboradora ali da limpeza dar uma força, tal, e a gente tem conseguido que elas cheguem secas e contadas. A gente vai pondo num saco, vai contabilizando tudo isso, encheu, amarra, avisa a FUNEP, cola o selo e vai. Então é uma cadeia de gente trabalhando e deu muito certo. O que eu queria dizer é o seguinte, André, eu queria expandir isso. Só que
Eu não tenho como receber mais do que eu estou recebendo dentro do CREBio. A gente é um laboratório de segurança, de biossegurança. A gente trabalha com sapatinho em cima com o Propé. Então, assim, se tiver alguém que queira, olha, eu quero ser um ponto para recepcionar isso, a gente também colocar essa caixa, estamos aceitando, por favor. Com certeza. Reusa seria excelente. A própria Reusa. Nós estamos já, pode falar. Já tá na reta final, né? Nós, Jaboticabal, só quero colocar isso. Nós representamos hoje, somos um time em 2.781 times no Brasil de coleta de esponjas. Exatamente. Não, só tem nós estamos coletando 3% do total nacional. Eles estão achando, a Terra Sai, com a Mônica lá, a Renata, elas estão entrando em contato direto. Renata, como vocês estão alcançando esse índice? Fantástico. Tá muito legal. Rê, nós temos só que te agradecer, o tempo realmente esgota, parece que 1 hora é muito tempo, mas não foi. Não. Nós vamos manter contato, vamos trazer você em outras oportunidades. Obrigado pela força que você tem feito. E eu vou dar uma mexida aí na Prefeitura e também na Reusa para ver se eu te dou uma força no sentido de trazer mais elementos para isso. Obrigado, Rê. Obrigada pela oportunidade. Eu vou fazer isso sim. Um grande abraço a todos. Obrigado, André Felipe, Matheus, André, Tainá. E um grande abraço a você, ouvinte. No próximo sábado aqui estaremos, se Deus assim permitir.